Oi, gente. Augusto Aras é finalmente acusado de impedir investigação dos movimentos golpistas. Só que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês que na briga entre Augusto Aras e Anselmo Lopes, eu torço pela briga. Eu torço pela confusão. E eu vou explicar agora por que um pouco sobre isso. Porque quem está acusando o Augusto Aras é o Anselmo Lopes, esse procurador que fez um despacho junto à Procuradoria-Geral da República. Só que o Anselmo Lopes era ligado à Transparência Internacional, né? Tinha um acerto com a Transparência Internacional. Eu vou trazer para vocês a reportagem. E a Transparência Internacional não é flor que se cheire. E o Augusto Aras, a gente sabe, era o engavetador geral da República, que tudo que vinha acusando o Bolsonaro, ele dificultou as investigações ao ponto da Polícia Federal esperar ele sair para poder encaminhar os inquéritos relativos ao Bolsonaro. Ou seja, a Polícia Federal sabia com tanta clareza que o Augusto Aras não ia colaborar com as investigações que segurou as investigações. E é por isso que a gente está vendo tanta movimentação agora, viu tanta movimentação agora em janeiro, início de fevereiro, porque eles estavam esperando o Paulo Gonet assumir para fazer essas movimentações, porque a Polícia Federal acreditava que o Augusto Aras iria bloquear isso. Bem, o Anselmo Lopes cita casos em que Aras teria inviabilizado investigações dos movimentos golpistas, não é? Segundo ele, Aras inibiu a atuação conjunta de procuradores da República em diversos estados da Federação que buscavam combater ações e iniciativas golpistas em assentamentos ilegais presentes em frente a quartéis militares. Ou seja, o Aras teria dado cobertura para aquele povo na frente dos quartéis, né? O procurador se refere a uma decisão tomada por Aras de devolver ao Ministério Público do Distrito Federal a recomendação para que o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Militar atuassem de maneira conjunta para combater os acampamentos que foram montados em frente ao quartel-general do Exército. Só que aí o Anselmo Lopes também cita o caso no Rio de Janeiro, acusando o Aras de se negar a compartilhar provas sobre investigação de atos antidemocráticos, bem como ter apresentado frente à Controladoria Geral do Ministério Público contra procuradores da República lotados no Rio de Janeiro e tal. Aras, segundo o documento revelado no site Metrópolis, Aras impediu deliberadamente que grupo de trabalho montados para monitorar os movimentos golpistas pudessem atuar. Isso faria parte do bloqueio que Aras teria feito, né? Aí a resposta do ex-PGR mostra que o Anselmo também não é flor que se cheire. Isso é interessante, que a defesa do Aras não é dizer que ele não protegeu os movimentos golpistas, né? É acusar o Anselmo de uma outra coisa. Porque ele diz que o Anselmo Cordeiro, a manifestação contra mim, não passa de uma opinião ressentida de um procurador ainda inconformado com minhas decisões contrárias ao repasse de 2,3 bilhões de reais de um acordo de leniência para a Transparência Internacional. Aí, a melhor reportagem sobre isso que eu encontrei foi a do Luiz Nassif. E eu vou explicar agora para vocês por que nenhum dos dois é flor que se cheire. Porque a Transparência Internacional contra Aras e a campanha sistemática contra Lula. Olha só, a Operação Greenfield tentou repetir com a Transparência Internacional o que a Lava Jato fez com a Fundação, que deveria administrar o mesmo jogo que da Lava Jato com a Fundação, que deveria administrar ilegalmente o dinheiro das multas aplicadas nas empresas. No caso da Greenfield, o procurador Anselmo Cordeiro Lopes, o mesmo que está agora acusando o Aras, né, acertou com a Transparência Internacional a montagem de uma fundação que permitisse gerenciar 2,3 bilhões de um acordo de leniência, passando ao largo do controle do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o Anselmo Lopes estava montando esse acordo aí, ia ter essa mega grana, né, que não seria não teria controle do Tribunal de Contas, uma coisa muito complicada para dizer o mínimo, né? A manobra foi evitada pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse que o depósito fosse feito em favor da União. Agora o procurador Anselmo, aproveitando o momento, e aqui o Luiz Nassif se refere ao momento que muita gente está sendo investigada pelo golpismo, né? Para acusar a Aras de ter acobertado a tentativa de golpe de 8 de janeiro, para que não pairem dúvidas sobre o papel da Transparência Internacional no golpe, do impeachment e da Lava Jato e tal. Aqui vai um apanhado de suas publicações contra o Lula. Aí o Luiz Nassif mostra
um material abaixo de uma campanha descancarada da Transparência Internacional contra o Lula. E era esse povo com quem o Anselmo estava fazendo esse acerto, né? Então, enfim, e aqui tem eu nem vou precisar reproduzir, vocês podem depois olhar, mas aqui acusações contra a corrupção do ex-presidente Lula, ninguém tá acima da lei, hora de justiça, bota o boneco de presidiário, quer dizer, mostra a condenação do Lula, mostra a força do judiciário, dizendo que Lula era o chefe da corrupção da Petrobras. E olha só, a Transparência Internacional, você perde de vista a quantidade de coisas que a Transparência Internacional fez em relação a isso. Inclusive, o José Genuíno disse que a Transparência Internacional é um instrumento de guerra dos Estados Unidos. O ex-presidente do PT disse à TV 247 que a ONG de Transparência Internacional serve ao propósito de atacar governos progressistas mundialmente, né? Tem essa entrevista do José Genuíno aqui. E a Transparência Internacional se lambuzou com a Lava Jato e não tem nada de transparente, diz Fernando Fernandes. O jurista citou a proximidade da ONG com integrantes da Lava Jato e interesses escusos, não é? É por isso que eu disse, gente, que na briga entre o Anselmo Lopes e o Augusto Aras, eu torço pela briga. Ou seja, traduzindo em miúdos aqui a situação, né? O Augusto Aras claramente dificultou as investigações sobre o Bolsonaro. E se ele dificultou as investigações sobre os movimentos golpistas, deve sim ser investigado. Mas a gente não pode passar pano ou pensar que não há nenhum problema com a Transparência Internacional. A Transparência Internacional me parece claramente uma ONG que atuou politicamente na história recente do Brasil. Inclusive, vai um comentário mais recente. A Transparência Internacional insinuou, acreditem, com essa proximidade toda aos lavajatistas, né? Insinuou que depois da eleição de Lula, sendo que durante o período do Bolsonaro teve escândalo com pastores, barras de ouro, funcionários fantasma, tudo aquilo que a gente sabe. Refinaria sendo vendida a preço de banana, joias, né? Mas depois de tudo isso, a Transparência Internacional diz que com a eleição de Lula, o Brasil voltou ao mapa da corrupção. Percebam, se trata de uma ONG claramente com fins políticos, que atua como de genuíno contra os governos progressistas, né? Onde é que estava a Transparência Internacional para criticar a corrupção do governo Bolsonaro? Todos esses escândalos, eu citei apenas alguns aqui, tem muitos outros, né? Mas enfim, é por isso que nesse episódio eu torço pela briga e torço para que sim, a atual Procuradoria-Geral da República investigue gente como Augusto Aras, Lindor Araújo, que tem muitos problemas em sua atuação, e eu já denunciei isso várias vezes, mas também as instituições brasileiras devem investigar a atuação política da Transparência Internacional, porque me parece claro que é uma ONG que, nesse caso, atua politicamente, né? Que atua para interferir no processo político. Atuou, inclusive, contra Dilma. Mas, enfim, isso daí a gente pode aprofundar em um futuro vídeo. Eu deixo no comentário fixado todas as fontes desse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.